E, infelizmente, autores que dentro do luteranismo chamado confessional vão acabar sendo influenciados e vão ensinar uma espécie de soft antinomianismo, né? Um antinomianismo light, né? A palavra, só corrigindo aqui, antinomianismo está certa e antinomismo também, né? Mas aí você tem então esse antinomismo light, no soft, no nosso meio, né? Que não é próprio da tradição luterana, como eu disse. Você vai encontrar muitos autores aí combatendo esse antinomismo light. Ao invés de distinção entre o evangelho, faz-se uma separação entre o evangelho, um confronto entre o evangelho, que não é luteranismo, não é luterano isso aí, né? No Dr. David Scar, ele dizia que a lei e o evangelho dão as mãos, entram em acordo, entram em harmonia no terceiro uso da lei. O terceiro uso da lei, nós unidos a Cristo, né? Unidos a Cristo por meio da união mística, então praticamos a lei no poder do Espírito. Nos conformamos a Cristo. É aquilo que o teólogo Jordan Cooper chama de cristificação, e outros teólogos vão chamar de cristoformação. Cristo começa a se formar em você desde o momento, desde o primeiro instante em que a fé está presente em você, né? Então, no luteranismo, você vai ter esse resgate católico, essa fé católica, você vai ter os meios de graça, a liturgia católica, conforme ela sempre foi realizada na igreja. Você tem todo esse arcabouço da tradição, você tem uma hermenêutica para lidar com a tradição muito equilibrada, apropriada, mas ainda tem a questão do governo da igreja, né? Que é uma crítica que se pode fazer contra a tradição luterana, né? E daí a maioria dos jovens que saem do calvinismo, antes de ir para Wittenberg, né, falando assim, eles se interessam pelo anglicanismo. Eles veem no anglicanismo a chamada sucessão apostólica e se interessam por essa fé, né? E aí existem alguns problemas também no anglicanismo, né? Você tem hoje três grandes alas anglicanas. Talvez alguém vai dizer que são mais, outros são menos, mas eu gosto dessa divisão, por quê? Você tem a comunhão anglicana, que é uma comunhão completamente liberal, né? Completamente liberal aqui no nosso país. As representantes dessa comunhão anglicana ordenam mulheres, elas têm uma, uma teologia moral completamente corrompida, né? Uma teologia imoral mesmo, né? A questão da teologia dos sexos, de gênero, isso tudo se desfez muito rapidamente, de forma que você tem uma estrutura woke, né, muito clara ali na igreja, e que talvez daqui a 50 anos, provavelmente, de alguma forma, essa comunhão venha a definhar, né? Por conta de tanta imoralidade, de tanta corrupção e, e também toda a questão do liberalismo. Por outro lado, você tem a GAFCON, né? Você tem o anglicanismo da GAFCON, que é um anglicanismo misto, né? Você tem ali carismáticos, você tem ali memorialistas, evangelicais, que é confuso, é bastante confuso, né? Aqui no Brasil está acontecendo o fenômeno do anglicano de garagem, né? A igreja anglicana de garagem. Ah, então, basicamente, essa comunhão, ela reúne elementos ali,
de, de tradição com elementos as pastiches, né? Elementos pós-modernos, bem evangelicais mesmo. Então você não tem uma clareza sobre o ethos da igreja. Por outro lado, também, eles já ordenam mulheres ao presbiterato, né? Então você tem o que eles chamam de pastoras, né? Mulheres. É bastante confuso, é bastante confuso. Liturgias extremamente inadequadas aos padrões da Igreja Católica, ah, liturgias que não condizem com aqueles que professam crer numa presença real. Mas, de fato, a própria crença numa presença real, nesse anglicanismo, GAFCON é altamente controverso, né? Eu conversei com pastores da GAFCON que são declaradamente zwinglianos, né? E se você tem bispos zwinglianos, nesse sentido, memorialistas, sabe-se lá Deus, né? Não sei se tem realmente presença real ali. Na verdade, fica difícil a gente atestar. Então, eu não recomendaria alguém ir para essa igreja. Eu não recomendaria mesmo, porque de fato não se sabe o que se recebe ali, né? Por fim, existe um ramo do anglicanismo com o qual eu estou mais ah, afeiçoado, né? Até tenho muitos amigos nesse ramo do anglicanismo, que é o anglo-catolicismo, né? O anglo-catolicismo talvez seria o ramo do anglicanismo que mais se aproxima da tradição luterana, né? Então, ali no anglo-catolicismo, você tem uma liturgia mais tradicional, uma crença clara na presença real, apesar de não de não abraçarem nenhuma explicação definitiva sobre o modo dessa presença, mas está de acordo com a igreja indivisa, né? O próprio Beato Martin Kemetz, ele fala por vezes sobre isso, né? O importante é que se creia naquilo que a igreja indivisa criou sobre a presença real, né? E não ter uma explicação filosófica sobre o modo dessa presença. Então, o anglo-catolicismo já é um ramo mais interessante. Por que eu nunca fui para o anglo-catolicismo? Porque o anglo-catolicismo, ao meu ver, ele já abraça uma tradição que é muito parecida com as tradições romanas. Então, para quem não é afeiçoado com essas tradições, fica um pouco estranho, né? Então, a questão da invocação, a invocação dos santos, nós luteranos não invocamos os santos, apesar de contarmos com a intercessão deles, né, no céu por nós. Nós luteranos também rejeitamos algumas outras práticas do anglo-catolicismo, as missas que são feitas de maneira com a mentalidade ainda ex opere operatio, aquela a ideia de uma missa como um sacrifício mecânico, automático, feito a parte mesmo da recepção dos fiéis. Então, tem todas essas questões que são bastante romanas, ao nosso ver. Por fim, cumpre ressaltar que também não me parece distinguir adequadamente a lei e evangelho como o luteranismo faz. E daí você entende por que também não abraçamos o catolicismo romano. E embora eu não tenha propriedade para falar sobre a ortodoxia, bom, a ortodoxia é um outro mundo, né? É um mundo à parte, até culturalmente muito distante de nós, é muito distante do nosso vocabulário ocidental. Mas dentro das tradições ocidentais, então
Essas são as respostas que eu acharia importante a gente começar aqui pontuando para dar uma explicação por que o luteranismo, por que deveríamos abraçar o luteranismo e não outra tradição cristã, né? Eu creio que o luteranismo, sobretudo o luteranismo na sua forma tradicional, quando ele preserva a sucessão canônica dos bispos ou procura restaurá-la, é realmente a tradição que responde aos anseios do ser humano. Tudo que você precisa, você encontra nessa igreja.